Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 31ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você obtém maiores informações sobre o bloco 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Fisicoquímica, bloco 3, Química Orgânica, o bloco 4, que são as dicas do amigo, uma série de links interessantes, orientações de estudos e o nosso grande diferencial, as nossas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto do celular, confere as suas respostas com os nossos gabaritos e numa segunda fase do nosso projeto, confere as suas resoluções com as minhas, as resoluções comentadas aqui, para que você possa aí aprender Química de uma maneira completa, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de festa. A gente vai trabalhar com bexigas, exatamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a geometria molecular. Geometria molecular, o que a geometria molecular tem a ver? Até agora a gente viu lá nas ligações covalentes, né, nas aulas de ligação covalente, como que a gente montava as estruturas. Agora, essas estruturas elas podem ser montadas de diversas formas. A geometria molecular vai explicar para a gente exatamente qual é a posição de cada átomo aí ao redor daquilo que a gente vai chamar de átomo central. Aquele conceito que a gente mostrou para vocês na aula de ligação covalente, átomo central, a gente vai usar agora. Previamente, a gente precisa que vocês também tenham aí, primeiro assistido às aulas de ligação covalente, isso aí é obrigatório, e agora a gente vai precisar trabalhar com vocês um conceito de nuvem eletrônica. Pessoal, o que é uma nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica é uma região onde está concentrado um tantinho de elétrons, ou seja, uma região da minha molécula onde eu tenho uma concentração de elétrons. Eu estou falando sempre em moléculas aí que se unem por ligação covalente. Então vamos lá, o que pode ser uma nuvem eletrônica? Galera, uma ligação simples, ela é uma nuvem eletrônica. Ou seja, aqui tem uma concentração de elétrons, tudo bem? É uma nuvem eletrônica. Agora olha só que interessante, uma ligação dupla também é uma nuvem eletrônica. Porque você concorda que na ligação dupla eu tenho uma região que vai estar concentrado aí os meus 4 elétrons, ou seja, os meus 2 pares de elétrons, né? Lembra, a gente faz a ligação dupla juntinha? Então isso aqui é uma nuvem eletrônica. Outra possibilidade é uma ligação do tipo tripla. Olha só, aqui a gente também tem uma nuvem eletrônica. Então olha só que maravilha. Uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla constituem uma nuvem eletrônica. Lembra o que é esse símbolo aqui na ligação covalente? É uma ligação dativa. Ela também é uma nuvem eletrônica, ou seja, uma região onde eu tenho elétrons. E por fim, o que pode ser também uma nuvem eletrônica? É isso aqui, ó, um par de elétrons isolados. Olha só que maravilha então. A gente vai precisar aprender, para poder determinar as geometrias das moléculas, a contar as nuvens eletrônicas. Ou seja, você vai ter um átomo central, não vai? Ao redor dele, ele pode estar fazendo ligação simples, ele pode estar fazendo ligação dupla, ele pode estar fazendo ligação tripla, ligação dativa, ou pode ter pares de elétrons desemparelhados. Olha só, se tiver um par de elétrons livres, uma ligação covalente dativa, uma ligação tripla, uma dupla ou uma simples, eu estou dizendo que ao redor desse átomo central eu tenho nuvens eletrônicas. E à medida que eu sei essas nuvens eletrônicas, eu vou saber também qual é a geometria da minha molécula. E essa geometria, na verdade, é o estudo dos núcleos dos átomos. Ou seja, na molécula de CO2, como que o núcleo do carbono está em relação ao núcleo dos oxigênios? Eles estão numa linha reta, eles estão meio tortinhos formando um ângulo. Como que eles estão? Na molécula, por exemplo, sei lá, o trióxido de enxofre, o SO3. Como que os oxigênios, os núcleos dos oxigênios estão ao redor do núcleo do átomo central, que é o átomo de enxofre? Eles estão formando um T, formando um triângulo. Como que eles estão? É justamente essas são as respostas que a gente pretende dar com a geometria, com o estudo da geometria molecular. E a gente vai se basear numa teoria até que é um tanto quanto recente, que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então você vai imaginar o seguinte, imagina que eu tenho aqui um átomo central,
tá bom? Eu tenho aqui um átomo central e eu tenho dois pares de elétrons. Qual que é o maior afastamento desses pares de elétrons? É justamente formando aqui um ângulo, vamos dizer assim, um ângulo de 180 graus. Que é o máximo afastamento que eles vão ter. E por que os pares de elétrons vão se afastar? Ora, porque eles são cargas negativas, concorda comigo? Então uma carga negativa tende a se afastar ao máximo da outra carga negativa. Então uma nuvem eletrônica vai tender a se afastar o máximo possível da outra nuvem eletrônica. E é legal a gente mostrar para vocês essa geometria usando as bexigas, usando o nosso modelinho. Você vai imaginar então aqui, ó, que eu vou conectando as bexigas e a gente vai verificando como é que fica essa distância, né? Ou seja, esse distanciamento aí dos nossos, né? Representando aqui os nossos pares de elétrons. Olha só que maravilha. Quando eu tenho duas nuvens eletrônicas, olha só o distanciamento aqui. Uma bexiga está aqui, a outra está aqui, ó, bem na distância máxima aqui, formando um ângulo aqui, ó, de 180 graus. É como se aqui eu tivesse uma nuvem e aqui eu tivesse outra nuvem eletrônica e o meu átomo central, ele está bem aqui no meio. Tudo bem? Então, quando eu tenho um átomo central rodeado por duas nuvens eletrônicas, é essa estrutura que eu vou estar vendo aqui, olha só, mais ou menos como eu desenhei aqui. Agora, se eu quiser dar uma complicadinha, eu vou colocar aqui, ó, uma outra nuvem eletrônica. Agora a gente vai trabalhar com três nuvens eletrônicas. Olha só que maravilha. Três nuvenzinhas eletrônicas. Olha só como é que ficou. Olha só. Tá conseguindo enxergar? Ó, eu tenho agora... Basicamente, aqui eu vou desenhar aqui, ó, eu teria aqui o meu átomo central e eu tenho aqui, ó, os meus três átomos aqui na periferia. Olha só aqui, ó, o ângulo que vai ter aqui é um ângulo de aproximadamente 120 graus. Vamos desenhar isso aqui? Olha só, eu tenho aqui o meu átomo central, e eu tenho um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui, de modo que o ângulo, né, entre essas ligações aqui, ó, vai ser um ângulo de aproximadamente 120 graus. Agora você deve estar perguntando, mas por que colocar nas bexigas se é tão fácil de enxergar isso aqui? Agora é o grande pulo do gato. Vamos colocar aqui, ó, a quarta nuvem. Qual que você acha que é a maior distância entre quatro nuvens eletrônicas? Né, a gente está fazendo aqui, ó, 180 com 180, 360. 120 com 120 com 120, 360. Aí você vai pegar os 360, que acho que é o nosso padrão, e vai dividir por 4. E você vai encontrar quanto? 90 graus. Exatamente, tá errado. Não é 90 graus simplesmente porque quando eu tenho quatro nuvens, a molécula deixa de ser uma molécula planar. Ou seja, eu não consigo colocar todo mundo no mesmo plano. E olha só como que ela vai ficar. Ela vai ficar como se fosse um tetraedro. Olha só que bonitinho, ó. Deve estar dando para você enxergar bem bacana aí, olha só. Como que a gente entende isso aqui? Ó? Você vai imaginar o seguinte, eu tenho aqui no meio o meu átomo central e eu vou ter sempre dois átomos no mesmo plano do átomo central. Exemplo, ó, tá aqui o meu átomo central, este e este estão no mesmo plano. Olha só esse aqui, ele tá vindo para frente e esse aqui tá indo lá para trás. Então a gente diz que agora a gente tem um tetraedro. Ó, se a gente tentar deixar elas aos 90 graus aqui, ó, vou forçar aqui, ó, você vê, eu tô forçando uma situação, ó, 90 graus. Basta eu dar um toquinho aqui na minha bexiga, ó, ela já volta para a estrutura normal, porque aqui eu tenho a maior distância possível entre as minhas pontas aqui das bexigas, ou seja, entre os meus pares de elétrons. E aí a gente vai entrar com uma geometria nova. A gente vai chamar essa geometria de geometria tetraédrica, onde eu tenho uma nuvem aqui, uma mais ou menos aqui e outra mais ou menos aqui. E a distância entre esses ângulos, lembra a gente estava prevendo 90 graus? Pois é, a distância aqui é um pouco maior. 109 graus aproximadamente. Como os átomos, como os pares de elétrons tendem a ficar o mais afastado possível, então 109 é um afastamento maior do que com 90 graus. Beleza? Então essas são as possibilidades de nuvens eletrônicas, tudo bem? O afastamento das nuvens eletrônicas. Agora, a nossa geometria, que é o que a gente vai colocar na próxima lousa, vai depender de quantos átomos estão ligados. Aqui não tem muito segredo, né? Dois átomos ligados, acabou. Agora, aqui eu tenho três possibilidades. Eu posso ter
2 átomos ligados ou 3 átomos ligados. A gente vai chamar esses átomos de ligantes. Então aqui, ó, eu tenho um átomo central, eu posso ter 3 ou 2 ligantes. Como assim 2 ligantes? É, porque um pode ser uma nuvem, pode ser um par de elétrons. Aí não é um átomo ligado. E aqui quando eu tenho um tetraedro, né, aqui, ó, 4 coisas ligadas, o que a gente pode ter? A gente pode ter 4 ligantes, a gente pode ter 3 ligantes, ou a gente pode ter apenas 2 ligantes. Então olha só que interessante. Você vai aprender a contar nuvem. Quando a gente conta nuvem, a gente monta mais ou menos a estrutura, o jeitão da molécula. Agora, o que a gente vai colocar aqui? Átomos ligados. Essa geometria, ela vai ser uma geometria linear. Aqui essa geometria, ela vai ser triangular, quando eu tiver 3 átomos ligados, ou angular se eu tiver apenas 2 átomos ligados. Aqui ela vai ser tetraédrica se eu tiver 4 átomos ligados, ó, tetraédrica. A gente vai reescrever todos esses nomes aqui. Se eu tiver 4 átomos ligados, se eu tiver apenas 3, ela vai ser piramidal. E se eu tiver apenas 2, ela vai ser angular. Então olha só, o que determina o ângulo são as nuvens eletrônicas. Tem 4 nuvens eletrônicas, 109, aproximadamente 109. Vocês vão ver que não é exatamente 109 aqui nem aqui. Se eu tenho 3 nuvens, se eu tenho 2 nuvens. Agora, quem determina o nome da geometria é o número de átomos, é o número de ligantes a cada átomo central. Então, vou dar uma licencinha aqui para você copiar e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos aqui agora com uma lousa nova, onde você tem uma tabela que vai ser mágica para você determinar as suas geometrias. Espero que você copie, que você compreende bem essa tabela, tudo bem? Essa tabelinha que está relacionando basicamente aqui, ó, o número de nuvens ao redor do nosso átomo central, uma vez que a gente já sabe montar a estrutura das moléculas aí, o número de ligantes ao redor desse átomo central e o nome da geometria. Aqui a gente vai colocar exemplo de todas elas, tudo bem? Então vamos começar. Qual é o nosso número máximo de nuvens que a gente estuda no ensino médio? Ora, o número máximo são 4 nuvens, né? Que foi o que a gente mostrou aqui com o nosso modelo das bexiguinhas. Ó, o nosso modelo das bexiguinhas tem 4 nuvens eletrônicas. Pessoal, quando eu tenho 4 nuvens, o número máximo de ligantes é 4, mas eu posso ter 3 ou 2 ligantes. Vamos pegar exemplos de moléculas que tenham 4 nuvens, 4, 3 e 2 ligantes. Olha aqui do lado aqui, ó. A gente vai colocar os exemplos, tudo bem? Então, olha lá, 4 ligantes, 3 ligantes e 2 ligantes no átomo central. Vamos montando essas estruturas aqui, a gente vai ter o carboninho aqui, ó, vai ter um hidrogênio ligado aqui, outro hidrogênio ligado aqui, outro hidrogênio ligado aqui e outro hidrogênio ligado aqui. Já para amônia, a gente vai ter um nitrogênio aqui, ó, um hidrogênio ligado aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um parzinho de elétrons sobrando aqui. Já para a molécula de água, a gente tem 2 pares de elétrons aqui, um átomo de hidrogênio aqui, um átomo de hidrogênio aqui. Olha só, vamos contar aqui, ó, o número de nuvens ao redor de cada átomo central. Ó. 1, 2, 3, 4 nuvens, olha só. 4 ligantes. Ângulo entre os ligantes aqui, ó, de 109 graus. Como é o nome da geometria onde eu tenho 4 nuvens e 4 ligantes? Essa vai ser uma geometria tetraédrica. Olha lá, ó, tetraédrica. Então, a molécula de CH4 tem geometria tetraédrica. Olha para a molécula de amônia. Olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas aqui. 4 nuvens, porém, qual é o número de ligantes, qual é o número de átomos ligados que eu tenho aqui? Eu tenho apenas 3 átomos ligados. Então, o que acontece? Esse par de elétrons aqui, ele está meio que pressionando esses átomos aqui, está forçando esses átomos um pouco mais aqui para baixo. Portanto, esse ângulo aqui não vai ser exatamente 109, vai ser algo em torno de 107 graus, tá? Essa diferença aí pouco importa pra gente, tudo bem? Mas o nome da geometria tem que ser outro. Isso aqui não pode ser uma geometria tetraédrica, porque não tá do mesmo jeito. É como se você pegasse isso aqui e você, tipo, não enxergasse uma das bexigas, né? Imagina que essa bexiga aqui, ó, você não tá enxergando, mas ela tá empurrando as outras bexigas aqui para baixo. Tudo bem? Então o nome dessa geometria nova, formada aqui com 4 nuvens e 3 ligantes, é a tal da geometria
piramidal. Olha lá, geometria piramidal, beleza? Olha lá, 4 nuvens, 3 ligantes, geometria piramidal. Olha só o exemplo da água aqui, ó. Quantas nuvens eletrônicas a gente tem, ó? 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. A gente tem 4 nuvens ao redor da água. Porém, a gente tem quantos ligantes? Você conta aqui, ó. A gente tem apenas 2 ligantes. Então, o nome dessa geometria, onde eu tenho 4 nuvens e 2 ligantes, é uma geometria angular. Geometria angular. E a gente vai prever aqui, ó, 109, 107, aqui vai ser aproximadamente quanto? Aproximadamente aí 105 graus, porque esses pares de elétrons, eles puxam, eles empurram a ligação mais para baixo, então ao invés dos átomos ficarem assim, ó, eles ficam um pouco mais juntinhos assim, ó. Ó, eles ficariam assim, mas como tem 2 pares de elétrons aqui, ó, eles ficam um pouco mais para baixo assim. Beleza? Então aqui, ó, todas as possibilidades quando eu tiver 4 nuvens eletrônicas. E se eu tiver 3 nuvens eletrônicas? Se eu tiver 3 nuvens eletrônicas, ó, eu posso ter 3 ou 2 ligantes, não é verdade? Quando eu tenho 3 nuvens eletrônicas, eu posso ter 3 ou 2 ligantes. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. A gente pode pegar aqui, ó, o BF3, o fluoreto de boro, e a gente pode pegar aqui também a molécula, vamos pegar aqui a molécula do SO2, tudo bem? Então, olha lá, o trifluoreto de boro e o dióxido de enxofre, beleza? Como que será que vamos dar os nomes aqui dessas geometrias? Vamos antes montar aqui as estruturas. Olha lá, o BF3, se você viu aí as aulas anteriores, é uma daquelas exceções à regra do octeto. Lembra que eu falei que eu ia usar elas aqui na aula de geometria? Pois é, prometi, agora estou usando, ó. Olha aqui, o boro, a gente vai ter aqui, ó, um átomo de flúor para cá, um átomo de flúor para cá e um átomo de flúor para cá. Quantas nuvens a gente tem ao redor do átomo de boro, que é o nosso átomo central? Olha lá, 1, 2, 3 nuvens. A gente tem 3 nuvens e 3 átomos ligados. O nome dessa geometria, triangular, tá? Esse é o nome que eu acho mais fácil, mas você também vai encontrar como trigonal plana ou trigonal planar. Olha lá, ó, trigonal plana ou trigonal planar. O ângulo aqui a gente já falou, né? Qual que é o ângulo aqui, ó? O ângulo aqui, ó, é de 120 graus. Tudo bem? Ângulozinho aí, ó, de 120 graus. Beleza? Bom, agora a molécula de SO2. Olha lá, o enxofre é o nosso átomo central, que é o nosso átomo central. Vamos dizer assim, ele tem 6 elétrons na última camada. Aqui a gente tem um átomo de oxigênio fazendo a ligação dupla, e aqui a gente tem um átomo de oxigênio com uma ligação dativa, né? O enxofre fazendo a ligação dativa. Quantas nuvens a gente tem? Ó, a gente tem 1, 2, 3 nuvens eletrônicas aqui. E a gente tem quantos ligantes? A gente tem apenas 2. Então, olha lá, 3 nuvens com 2 ligantes, a gente tem a geometria que ela também é angular. Olha só que maravilha, ela também é angular. Então aqui a gente tem as 3 nuvens eletrônicas com 2 ligantes, geometria angular. Só que o ângulo não vai ser nem de 105, nem de 120. Vai ser um pouco menor que 120, ó, porque 120 seria aqui. Aí tem um par de elétrons livre ali, diminuiu um pouquinho o ângulo aqui. Eu pesquisei bastante, eu encontrei aqui alguma coisa em torno de 119 graus. Olha só, então é uma diferença bem pequenininha, mas é importante que você saiba que faz diferença sim, se sobrou par de elétrons livres ou não. O importante da aula é você saber aqui os nomes das geometrias, determinar elas, mas é legal você também ter essa noção de ângulos. E para finalizar a nossa aula, quando eu tenho 2 nuvens eletrônicas, eu só posso ter 2 ligantes para eu poder pensar numa ideia de geometria molecular. Então, vamos pensar aqui, foi uma molécula que eu já falei no comecinho da aula, que é a molécula do CO2. Olha só, se a gente desenhar a estrutura da molécula do CO2, a gente tem aqui, ó, o carbono com os oxigênios aqui. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do meu átomo central, que é o carbono? Ó, eu tenho 1, 2 nuvens. Olha só o ângulo aqui. O ângulo aqui, ó, de 180 graus. Se eu tenho 2 nuvens e 2 ligantes, a minha geometria só pode ser uma geometria linear. Olha só que maravilha. Beleza? Tranquilo? Exemplo de todas as geometrias possíveis. Eu vou dar uma licencinha aqui, ó, para que você possa
copiar essa lousa, dá um pause aí, copia, porque mais uma aula aqui no nosso canal chega ao final, a nossa aula de geometria molecular, uma aula muito importante, ela vai servir de base agora para as nossas próximas aulas de polaridade, de forças intermoleculares, de propriedades físicas das substâncias. A gente está aí avançando bastante no nosso bloco das aulas de química geral. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, tenha entendido, tenha aprendido como determinar as geometrias com base nas nuvens e nos ligantes, e que você tenha compreendido aí todos os nossos exemplos. Se assim aconteceu, dê uma curtida nessa aula, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, ajude na divulgação do canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou mande um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Acesse também as nossas redes sociais, a nossa fanpage facebook.com/Química do Amigo. Entra lá, curte a página, começa a seguir a gente, você vai ser informado de todas as novidades que acontecem aqui no canal e no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Galera, foi um imenso prazer ter gravado essa aula para vocês e o que eu tenho a dizer é beijo, tchau!